gente fez no caso do experimento de fenda dupla, em que primeiro a gente tentou encontrar os máximos e os mínimos e depois calculou a intensidade, a gente vai fazer agora o cálculo da intensidade em todos os pontos do anteparo no problema de difração por uma fenda simples. Aqui a gente tem um problema um pouco mais difícil e a solução dele envolve algumas continhas que eu não vou detalhar nesse vídeo, a gente vai fazer depois, que envolvem o fato de que no caso do problema de interferência em fenda dupla, eu só tinha que verificar a contribuição de duas fontes secundárias, enquanto que aqui eu tenho que considerar todos os pontos na abertura da fenda como fontes secundárias, então eu tenho uma distribuição contínua de fontes secundárias, tá? Mas a ideia é mais ou menos a mesma. Ok, então a gente tem aqui um ponto P e eu tenho aqui os pontos na abertura da fenda e eu vou chamar essa posição aqui de X. Tá? Então, para cada valor de X, eu tenho um campo elétrico correspondente à fonte secundária que está nessa posição e eu vou chamar de P de X o campo produzido pela fonte secundária no elemento de área correspondente a X no ponto P. E aí, pelo princípio de superposição, o campo resultante no ponto P é a soma de todas essas contribuições para cada valor de X, lembrando que aqui a distribuição em X é contínua. E aí a gente precisa calcular esse campo resultante, aí a gente precisa fazer isso através de uma integral que começa da abertura superior da fenda e vai até a abertura inferior. Tá? Eu não vou fazer o detalhamento dessas contas aqui, eu vou fazer isso no vídeo, dar a ideia dessas contas no vídeo posterior, mas aqui é importante a gente entender a ideia de que a gente usa o princípio de Huygens combinado ao princípio de superposição para calcular o campo resultante no ponto P como a soma dos campos individuais produzidos por cada fonte secundária que aparece nos elementos de área da abertura da fenda. Ok? Então, se a gente fizer essa continha aqui, a gente vai chegar nessa fórmula para o campo elétrico resultante, em que beta é a diferença de fase das ondas produzidas pelas fontes secundárias que estão nas extremidades da fenda. Bom, então, se a gente olhar para o desenho de novo, então aqui eu vou ter E0 é P de 0 igual a E cosseno de ômega t mais φ0. E eu vou ter P de A igual a E cosseno de ômega t mais φA, em que EP de 0 é o campo produzido por essa fonte secundária e EP de A é o campo produzido por essa fonte secundária aqui no ponto P, e beta é simplesmente φA menos φ0. E a gente pode calcular o beta utilizando a relação com o comprimento, com a diferença de caminho. Tá? Lembrando que aqui eu tenho o ângulo θ, né? Se esses dois pedacinhos aqui são iguais, então eu tenho R1 menos R2 igual a seno de θ. E aí o beta está para 2π, assim como R1 menos R2 está para lambda, e, portanto, o beta é igual a 2π a seno de θ sobre lambda. Tá? Então, a intensidade pode ser calculada, o campo elétrico resultante pode ser calculado utilizando essa fórmula, em que beta é igual a 2πa seno de θ sobre lambda. Ok? Como a intensidade é proporcional ao campo elétrico resultante, ao
quadrado, ao módulo do campo elétrico resultante ao quadrado, a intensidade vai ser dada por essa equação aqui, em que o beta é dado por essa expressão anterior, ok? Então, a gente vê aqui que no caso da difração, a gente tem uma dependência com o seno ao quadrado, mas a gente tem também esse beta sobre 2 aqui embaixo, tá? E por isso, a gente consegue encontrar os pontos onde eu tenho interferência destrutiva, que são os pontos que vão zerar esse seno ao quadrado aqui. Então, o beta sobre 2 tem que ser um múltiplo de π, tá? Então, se a gente fizer essa condição, a gente chega à condição anterior, que a gente já tinha derivado por outros argumentos, né, com argumentos geométricos anteriormente. Mas os pontos de interferência construtiva, os máximos na figura de difração, eles não podem ser tão facilmente calculados assim, só analisando o seno, porque a gente tem aquele termo beta sobre 2 ao quadrado embaixo. Então, para calcular os máximos, a gente tinha que encontrar os máximos dessa função aqui. A gente pode tentar fazer isso utilizando os métodos do cálculo diferencial, né, de derivar igual a zero para achar os máximos. Mas quando a gente faz isso, a gente chega a uma equação transcendental que não dá para ser resolvida analiticamente, e essa equação precisa ser resolvida numericamente. Então, a gente só consegue encontrar os máximos no padrão de difração, na figura de difração, usando métodos numéricos. E aqui a gente tem um gráfico dessa curva. Então, a gente vê que eu tenho um máximo central bem maior do que os máximos laterais, que são menores. Então, a intensidade se concentra na franja do meio. E aí eu tenho outros máximos que dependem não só do seno, né? Não correspondem só aos máximos do seno por causa daquele fator beta sobre 2 ao quadrado embaixo, ok? Bom, essa largura aqui do pico central, né, o diâmetro do pico central é chamado de largura da figura de difração. Ela está relacionada com o tamanho da abertura da fenda. Então, para ângulos pequenos, a posição da primeira franja escura é dada por lambda sobre A, e esse lambda sobre A, ele mede e caracteriza o espalhamento angular do máximo central. Então, quanto maior for lambda sobre A, maior é a franja central, maior é o espalhamento angular do máximo central. Bom, então quando o lambda é muito menor do que o A, o θ1 é bem pequeno, no caso em que essa aproximação é boa, né, pode ser aplicada, e praticamente toda a luz se concentra no foco geométrico, a gente não vai ver uma figura de difração muito esparsa. Tá? E agora, ao contrário, se o lambda for muito maior do que o A, é claro que aquela aproximação para ângulos pequenos não é mais verdadeira, mas a gente pode utilizar a mesma ideia para entender o que vai acontecer nesse caso. Então, nesse caso, o denominador é bem pequeno, o A é bem pequeno comparado ao lambda, o máximo central vai se espalhar, às vezes até 180 graus, ou próximo disso, e a gente vai ver só o máximo central, a gente não vai ver nenhuma franja escura. No limite em que A vai para zero, esse espalhamento é tão grande que a gente vê uma franja uniforme, que foi a aproximação que a gente fez quando a gente considerou o experimento de fenda dupla de Young nas aulas anteriores.